Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, de todas as partes desse planeta, nos auxilie, nos dê inspiração, nos dê a firmeza, né, de continuar sempre na busca, de estudando, buscando nosso eu verdadeiro. Que assim seja, assim é. Om Namastê. Só para registrar, né, a cura e o desapego, nós estamos estudando o capítulo do desapego ainda, né? O capítulo é praticar o desapego. Estamos na página 116. Antes, deixa eu ver as perguntitas, né? Na realidade, hoje, tá, que vamos lá. Vamos ver. Na realidade, a pessoa que manda a pergunta, ela fala que teve um sonho, que estava se afogando, né? Que tinha dois indivíduos de aparência semelhante. Esses indivíduos estavam observando a cena, né? E aí esse homem estava sem fôlego, e aí a pessoa que estava tendo sonho grita para a pessoa que estava respirando acordar, e ela acorda ofegante, né? Aí ela pergunta, as perguntas delas é no sentido de estar entendendo o que que é as partes do sonho, né? Por isso que eu achei coerente. Então, aí a pessoa também, ela mesma coloca, né, se esse sonho de afogamento pode ser porque ela tem problema de apneia, né? Pode ser. Isso é fato. Se você tem problema de apneia, você vai estar com falta de ar, o sonho pode vir como, como forma de afogamento, sufocamento. Isso também tem tudo a ver. Tá, mas daí o, o interessante da pergunta agora é isso, né? Porque analisar sonho é complexo, né? Eu trabalhei com sonhos bastante tempo, né? Tanto os meus pessoais como de paciente, uma época. Mas sonhos, para ser interpretado de uma maneira razoavelmente boa, né? Você tem que estar num processo terapêutico, onde a pessoa está sempre, toda semana ali, você já conhece a pessoa, você já tem outros sonhos, né? Aí você consegue dar um retorno, um feedback daquele sonho melhor, né? Mas como aqui eu não estou interpretando o sonho, estou respondendo o, a indagação da pessoa, né? Porque é interessante a indagação. Então ela fala assim: percebi que o homem que estava afogando era eu mesmo, o eu da vigília, né? Analisando se o homem que estava afogando era eu, quem estava gritando para que ele respirasse? Quem é esse que estava observando todo o cenário? Ai, ai. Então, quando é um sonho, e é um sonho dentro da própria mente, né? A mente tem a capacidade de criar. Você é o sonhador, a pessoa que está sonhando é o sonhador, é os personagens dos sonhos e é o próprio Senhor que cria todo o cenário do sonho, né? É esse que é a beleza da capacidade de criação da nossa mente, né? Então, todos os personagens de um sonho que não é, a não ser quando não é sonho, você está no mundo astral ou está no mundo mental, né? O mundo mental é muito difícil, mas no astral é mais comum, aí é outra história. Aí existem seres que têm uma consciência e que estão existindo em outro plano. Mas quando é um sonho mesmo, né? Sonho de sonhador da própria mente, então tudo que está acontecendo ali é criação, é sua própria criação, né? É você mesmo criando através da mente tudo que está acontecendo ali. Tanto você que está sonhando, que está observando, quanto os personagens, né? Que está que tá existindo dentro do sonho, inclusive o cenário, né? Essa que é a grande beleza. Quem que estava observando todo esse cenário? É o próprio eu, né? O próprio eu do sonhador, né? Sobre a interpretação dos dois indivíduos, estava na proximidade, poderia ser fases do estado, vigília e sonho, e que cada indivíduo representa um estado do eu. É muito difícil afirmar isso, né? É muito difícil, porque sonho, quando é sonho, cada
para você interpretar sonhos, você tem que ter uma cartografia, tem que ter uma barra, tem que seguir alguma linha, né? Quando eu trabalhava dentro dessa linha, eu segui Jung, né? Eu estudei Jung, aquela coisa toda, interpretar, perceber, ver, né? E tem várias técnicas, e cada imagem tem as possibilidades de simbolismo, onde você ampliar, reduzir, de ver, de todos os arquétipos que estão envolvidos, né? Então, você colocar aqui os dois que estavam ouvindo, poderia ser de vigília, é muito difícil falar isso, né? É muito difícil. Mas uma hora que eu encontrar com a pessoa, pessoalmente, eu posso estar ampliando mais, né, sobre isso, sobre os sonhos, né? Tá bom. É isso aí. Boa noite, Iago. Alegria. Boa noite, Pai, sua bênção. Boa noite, Mangina, bênção. Abençoe, alegria aí, Iago. Vamos aí, vamos seguir nossos estudos aí, firme e forte aí. Hoje com número reduzido, mas seguimos em frente, né? Essa que é a Isso alegria. aí. É, estudo é para O quem. Pai, se eu não me engano, acho que o seu áudio tá do som, né? Não, está desativado. Tá ruim, Ah, ó. tá. Não, acho que deve ser o sinal aqui, então. Não, está escrito lá som de áudio para música desativados. Ah, então tá. Pode ser seu som aí. Não sei se todo mundo está ouvindo. Todos estão me ouvindo bem? Pelo fone tá bem, tá? Então, tá bom. O Flávio também não está com fone, falou que está bem, então acho que é você mesmo, Iago. Deve ser algum O fone fica mais sensível, né? Dá para perceber melhor que tá no também. outro áudio. Beleza. Então vamos lá, página 116, seguindo o desapego aqui, né? Então vamos ver o que o Bibi nos fala aqui. Embora existam alguns pontos em que eles se tocam, a diferença fundamental entre o desapego filosófico e a irrefutável insensibilidade cultivada pela ordem inferior dos yogis, ou a impassividade invulnerável procurada pelos antigos estoicos. Meu Deus! Alguma parte do filósofo continua sendo um observador intocável, independente e imparcial. Ele observa a natureza das coisas, mas não se deixa levar pela repulsão das coisas desagradáveis, ou se perde pela atividade de coisas agradáveis. Mas isso não o impede de se afastar da vizinhança do primeiro tipo ou de encontrar prazer no segundo tipo. O mesmo ocorre com sua experiência com as pessoas. Ele está bem ciente das características delas. Por mais indesejáveis, imperfeitas ou perversas que sejam, ele não tenta julgá-las. De fato, ele as aceita exatamente como são. Isso é inevitável, pois ciente de que sua origem em Deus é comum a elas, né? A delas também, né? A mesma origem que ele tem, as pessoas também têm. Ele pratica a boa vontade para com todos, incessantemente, né? Então aqui é a mesma coisa, só que aqui agora é a mesma coisa não, a mesma coisa em relação ao desapego, né? Só que aqui também ele fala umas coisas bem interessantes, né? O que eu estava falando, a mesma coisa é lá em cima, né? É o desapego, mas não é insensibilidade, né? É desapego, mas não é afastamento dos outros, né? E não é ficar impassível perante as dores, perante as coisas que acontecem em sua volta, né? Eu sei que é meio, às vezes não é tão simples de entender o que que é desapego, né? E muitas vezes as pessoas confundem o desapego com frieza, com ficar totalmente alheio. Não, não é isso, né? Desapego é uma atitude interna, né? De você estar ali, óbvio, né? Você tá no meio de tá acontecendo dores, né? Você está desapegado, mas ao mesmo tempo você está existindo ali naquele meio tempo. Você vai fazer o melhor possível para que do que é possível para aliviar, né? Naquele momento ali as coisas que estão acontecendo. É, boa noite, Isis, alegria, bem-vinda. Axé.
né? Então, e o que mais que ele nos fala aqui, né? E mesmo quando você está com pessoas que, né, pessoas que, para a gente, né, por algum motivo, e tem pessoas que são realmente chatas em todos os sentidos, né? Paciência, né? E às vezes você encontra essas pessoas e por algum momento você tem que lidar com elas, né? Às vezes você está numa escola, está num grupo, está não sei o quê, e temos essas pessoas que são desagradáveis, né? Não é que são desagradáveis por X, porque as energias delas são bem densas, né? São pessoas que muito egoístas, né? Pessoas difíceis de lidar, né? Cheios de verdade dela mesma, né? E nem por isso você tem que ser deselegante ou intolerante, né? Ou virar as costas como se fosse superior. Não, isso não existe, né? Você simplesmente é educado, né? Dentro daquele momento, dentro daquela acontecimento que possa estar acontecendo, que não é tudo, estou falando hipoteticamente, e simplesmente se afasta, né? Mas elegantemente, né? E quando são pessoas razoavelmente, né? Dentro de uma alegria, vamos falar assim, você conversa normalmente também, né? Mesmo que você já esteja num outro nível de compreensão do mundo, de compreensão de toda essa vida e está totalmente desapegado, mas também, né, se está perto de pessoas agradáveis, né, é isso que ele está falando aqui, né? Eu só estou traduzindo o que ele falou aqui, né? E você também aproveita, né? Se você tiver afim, né? É isso. Próximo parágrafo. Até chegar ao estágio de desenvolvimento, onde você pode contentar-se em deixar os outros encontrarem seu próprio céu ou fazerem seu próprio inferno, você não será capaz de encontrar sua própria paz. Até que você aprenda a se importar com o que eles dizem ou como se comporta, você demonstra que ainda precisa alcançar a maturidade filosófica. Nossa, esse parágrafo aqui merece nossa grande atenção, né? Isso aqui é uma aula para a gente, né? Uma aula e uma instrução muito, muito importante, no meu ver, pelo menos, né? Vamos até repetir aqui devagarzinho, né? Até chegar ao estágio de desenvolvimento, onde você possa contentar-se em deixar os outros encontrar seu próprio céu ou fazer seu próprio inferno, você não será capaz de encontrar a própria paz, né? É Eu acho que é um probleminha, né? Quando isso te afeta diretamente ou não, fica mais fácil ou mais difícil, né? É, você olhar de fora uma situação é uma coisa, você está envolvida nela já é mais complicado, né? É aí que está a sua capitão, mas aí o próprio parágrafo diz: você não será capaz de encontrar sua própria paz. Se você está. Por isso que é tão difícil, eu acho, na minha opinião, né? Não, sim, a tua opinião. Eu entendi perfeitamente o que você falou. Né? Mas é isso que ele está falando. Você não será capaz de encontrar sua própria paz. Porque Eu se acho que eu estou bem longe. cada um está Eu e muitos, eu acho, né? não, cada um está num ponto, né? Não dá para comparar, né? Mas cada um está num ponto. E às vezes, né? E às vezes a gente tem muito disso de querer intrometer-se, né, na vida dos outros sem ser chamado, né? Eu sei que o que eu estou falando é meio chato, mas é importante para a gente refletir sobre isso, né? A gente, às vezes, a pessoa tá lá, aí você olha e fala, puta, mas não sei o que, se ela fizesse isso, não sei o que, não sei o que, aí você começa. Né? Isso é um erro, né? Na minha visão, né? Na minha visão, e é o que eu entendo que ele está falando aqui também, né? Você tem que olhar e deixar essa pessoa, tipo, né? Se a pessoa vem, Eu acho que até um alerta é até válido. Agora, tem pessoas que insistem e querem que você faça da maneira dela. Entendeu? Se você até dá um alerta, olha, cuidado que pode acontecer tal coisa, é uma situação, né?
Agora, tem pessoas que não, olha, você tem que fazer assim. Esse é o certo, você tem que fazer assim. A pessoa está falando para você, né? É isso que Então, você está por dizendo. exemplo, né, se a pessoa vem te dar um toque, olha, cuidado, se você fizer isso, pode acontecer aquilo, né? É uma situação, acho que bem legítima. Agora, a pessoa vir querer insistir, te dar coordenada fora da sua vontade, aí já acho que complica mais. Não, sim, sim. Então, mas aqui ele está dizendo. Então, mas aqui nós estamos colocando na posição contrária do que você está falando. É você querendo se intrometer na vida dos outros, né? Você Então, fala, no ou eu, caso, cada um de nós. por exemplo, no meu caso, o meu filho é casado, né? Tá, inclusive a esposa dele está grávida. Muitas vezes, eu dou alguma sugestão. Olha, cuidado, isso aí pode não dar certo, eu acho que presta atenção e tal. Mas não, tem gente que não, tem gente que é aquele, não, você tem que fazer assim, você está errado, você tem que fazer tal coisa. É pior Eu ainda. dou um toque, agora a opção é sua. É o pior ainda. É o pior ainda. Sim, mas eu entendo o que você falou. Mas entendo e compreendo, né? Você como pai, como, né, se é alguém da sua família, que você tá dando direção, né? Tá dando, mas agora só, mas o que eu entendo aqui, né? E compreendo é assim, você fala, ponto, falou, tá falado e ponto, né? A pessoa vai fazer, não vai fazer, você deixa, é o que ele está falando aqui, deixar o outro construir o seu céu ou o seu inferno, né? É óbvio, né? Se eu vou ver meu filho fazendo um X-Code, meu filho, fala assim, ó, isso, a possibilidade de dar errado aqui é de 90%. Ah, mas eu vou fazer, ok. Ok. O que que eu posso fazer, né? Vai, claro. Eu estou ouvindo. É, acho que também é um pouco de pensar assim, depois de dar esse toque, né? O quanto de paz você consegue manter depois de falar sobre, de dar esse toque, né? Que às vezes dá o toque, ó, não faz isso, aí a pessoa vai lá e faz. Mas e você? Você está em paz com isso? Deixar isso acontecer, né? Deixar o céu ou o inferno da pessoa acontecer em paz realmente? Como que sua mente fica em cima disso, né? Acho que é um ponto interessante também. Hoje em dia eu consigo, há tempos atrás não. Inclusive, tem pessoas que vêm e te pedem uma opinião, você dá a opinião e a pessoa faz o contrário. Sim, Aí normal. você fica, pô, mas, né? E, Seria a e mesma aí, situação. Hoje eu e aí consigo ficar mais tranquilo. o quanto que isso fica te incomodando? Você falou, não faz nada, mas e da sua cabeça, né? O quanto que isso te incomoda, né? Então, isso é o desapego, né? Isso é todo isso que nós estamos estudando aqui, falando é sobre isso, é o desapegar, né? É falar, e se o outro não fez, paciência. Aqui ao redor, aqui tem vários vizinhos, né? E às vezes eu estou vendo uma coisa, eu simplesmente falo. O pessoal não faz, eu falo, tá bom. Mas depois eu também não vou lá falar, ó, eu avisei, eu falei, né? Mas simplesmente tá bom. É, assim, tem Ô, coisa que é pai, óbvio, né? Que você fala, isso não vai acontecer do jeito que você está fazendo. ô, pai, antigamente eu aconselhava. Eu ficava muito brava porque eu sabia que a pessoa ia sofrer. Eu ficava muito brava. Aí eu aprendi o quê? Por mais que eu fale, a pessoa ela vai ter que passar aquele processo porque é um aprendizado dela. E eu não tenho que me importar. Lógico, existe, eu aconselhei, conversei. Mas a decisão é dela. Ela vai sofrer, só que aí eu já não. Eu fiz a minha parte. Antigamente não, eu ficava, ai meu Deus, nossa. Hoje já não, eu aprendi isso, sabe? A desapegar. Sim. Porque é duro você ver, às vezes, você dá um conselho e a pessoa não te ouvir. E você sabe que a pessoa. Você não quer que a pessoa sofre. Só que eu aprendi o quê? Aquele sofrimento vai ser um ensinamento para ela, é o aprendizado dela. É difícil, é complicado, mas vai indo a gente aprende. Eu aprendi. Eu aprendi isso. É isso aí, Mas gente. sabe quando que você descobre que você aprendeu? Quando a pessoa se dá mal e vem pedir sua ajuda e você não fala, te avisei. Se você falar isso é É, porque você não aprendeu ainda.
né? Se Assim, você dá o suporte que a pessoa precisa, tal, sim, sim. o suficiente, Porque a não. pessoa geralmente ela vem aqui na minha com meu filho mesmo, eu falava, até que eu falei, bom, eu avisei, agora segura o pepino é seu. Eu não falar, eu te avisei. Eu vinha, falava, eu falava assim, você viu, né? A gente não queria que você passasse por isso, mas foi um aprendizado. E eu aprendi que é assim, é o aprendizado da pessoa, é o aprendizado. Que às vezes a pessoa só vai saber se ela passar pelaquela situação. Por mais que você mostre assim declaradamente. É isso aí. Não tem o que a gente fazer. Você vê que a gente já evoluiu bastante aqui, já aprendemos Eu evoluí um pouquinho, pai, mas um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. isso aí. Ai, ai. É isso aí. Mas mesmo que a gente não fale, vem um pensamento, né? Eu avisei, porque aconteceu aqui, eu não falei, mas o pensamento veio, né? Porque eu nunca avisei, mas me segurei, né? Fiquei quietinho. Mas o pensamento veio, não teve jeito. De segurar a língua já é o primeiro passo. Então, segurei a língua, mas tá bom. Vamos dar sequência aqui, vamos nos desapegando aqui aos poucos, né? A filosofia não requer nem deve requerer que você se torne perfeitamente indiferente às suas preocupações pessoais. Ela não é extremamente idealista. Atenda-às adequadamente, ela instrui, mas faça-o com o espírito transformado, né? Então, filosofia é sabedoria, que a gente sabe, né? Então, o que ele está falando? Que ele não requer perfeição da gente, né? E ele mesmo fala em outros, não só ele, como outros maestros, né? Fala que dentro desse mundo de terceira dimensão não há ninguém perfeito, né? Não há a perfeição aqui é impossível. Quer dizer, é óbvio que tem seres que estão, né, infinitamente mais perto da perfeição, mesmo estando dentro da terceira, mas 100% perfeito não é possível, né? E, mas nós, lógico, a gente não vai buscar a perfeição de uma forma neurótica ou xarope, né? Senão a gente acaba ficando doido, né? Não é isso o objetivo. Mas é a busca, né? É a busca de estar sempre o mais desapegado possível dentro de todas as relações, né? Seja as relações e os acontecimentos diários, né? Desde o mais simples, né? O treinamento maior, né? E melhor são nas coisas simples, né? Às vezes a gente acha que as grandes provas que a gente é submetido é quando acontece um grande evento. Não, também, né? Quando acontecem grandes fatos, ali é um teste maior. Mas o teste diário é o dia a dia, né? Vivendo, se relacionando, né? E é ali que você vai se observando e vendo, né? E se desapegando, né? Desapegando sem ser frio, sem ser ignorante, né? Sem ser gelado, né? Desapegando, né, internamente numa atitude sadia, né? Não uma atitude mesquinha e mais egoísta ainda, né? Isso não é desapego, né? E aqui só para finalizar o parágrafo, né? Com o espírito transformado, né? A gente vai se transformando, mas isso é automático também, né? A gente está estudando tudo isso e falando, mas essas coisas vão acontecendo automaticamente conforme você vai adquirindo uma maior consciência de si mesmo, né? E maior percepção desse mundo, dessa vida. As coisas vão simplesmente, a gente vai amadurecendo, talvez essa seja a melhor palavra, né? No bom sentido, né? Quem que chegou? Sabrina Maekawa. Boa noite, Sabrina. Alegrias.
Agora só tem uma Sabrina, a gente não lembrou, é verdade, a outra não está mais. Ele foi trazido por experiência de vida e estudos de filosofia a um ponto em que a vida pessoal se tornou. Quando ele fala ele, eu já falei, né, que está falando dele mesmo, né? Então, ele foi trazido por experiências de vida e estudos de filosofia a um ponto em que a vida pessoal se tornou, em sua maior parte, como que um sonho. Ele vê tudo, como dizem os budistas, como sujeito à mudança, né? Ele vê tudo como sujeito à mudança, indo e vindo. E ele não vê nenhuma exceção a essa lei universal. Consequentemente, ele não se apega, mas aceita tudo o que vale a pena aceitar, sem, no entanto, amarrar-se assim à necessidade daquilo a ponto de sofrer de forma demasiadamente grave, caso o destino venha remover aquilo dele novamente. É bonito esse parágrafo também, né? Experiência de vida, aqui ele está falando dele mesmo, que é óbvio, né, que aqui ele já atingiu um nível bem elevado, bem avançado, vamos falar assim, né? Que eu acho que a palavra avançado é melhor, é, que ele não, ele começa a perceber o mundo como se fosse um sonho, né? Ou seja, ele está no mundo, mas está totalmente desapegado ao mundo, né? Está no mundo, mas já nem pertence mais ao mundo. Mas atua no mundo. Essa que é a beleza, né? Um dia todos nós vamos chegar nesse nível aí, né? De estar no mundo, mas não está mais totalmente preso ou aficionado às coisas ou acontecimentos. Está totalmente liberto de tudo e de qualquer coisa que aconteça, né? Seja aquilo que a gente chama coisas boas, seja aquilo que a gente chama coisas não muito boas, né? Esse é um nível que se atinge quando está na maturidade total da consciência encarnada, né? Estamos falando de seres encarnados, né? Essa é a beleza. Algum comentário, alguma pergunta em relação ao que está sendo falado? Enquanto isso, eu pego um chá. Dá para dar uma escada na garganta aqui. Então, vamos em frente aqui. Ele está mentalmente no controle de todas as situações, não gerando a essas reação alguma que não seja de acordo com os princípios filosóficos, né? Então, esse é um nível que todos nós estamos buscando, né? Tá no controle de todas as coisas que acontecem ao nosso redor e não tendo nenhuma relação que não tenha nos princípios filosóficos, né? Princípio filosófico, vamos entender, filosofia é sabedoria, né? Então, que esteja dentro do princípio da sabedoria. Então, aqui você já é um sábio, né? Então, e o sábio sabe o que fazer em cada situação, né? Essa é a beleza. E cada situação da vida da gente, às vezes, sempre requer aquela maestria, né? Tem situações que você tem que calar, tem situações que você tem que falar, né? Tem que colocar seu ponto de vista, tem situações que você, às vezes, tem que ser incisivos, né? Também isso é válido para tudo, né? E o que que é a sabedoria, né? O que que é os princípios filosóficos? É você saber exatamente, né, como agir, né, como interagir as coisas que estão acontecendo ao seu redor, de maneira que você saiba exatamente como se comportar, né? Às vezes você tem que ser mais firme, né? Muito mais firme, porque você está numa situação que requer firmeza. Outras situações, por mais que pareça estranha e agressiva, você tem que ser suave, né? Mas saber exatamente quando e como, tá? Aí é que está a maestria e aí é que está que tá a sabedoria, ou seja, os princípios filosóficos, né?
Não é fácil, não, mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? E se você está cada vez mais conectado com o seu eu divino, né? O seu eu superior, fica mais fácil, porque daí, intuitivamente, né? Em qualquer situação, você já tem uma, como é que fala? Uma percepção interna do que está fazendo, né? É interessante isso. Ou senão você acaba ficando, né? Você acaba ficando dentro igual a grande maioria, que só reage, né? Reage bravo, né? Reage muito, a maioria, né? Reage pelo ego, e o ego ali, alguns totalmente, to, numa violência incrível, ou verbal, até de arma, né? Você vê coisas que absurdas que acontecem dentro da nossa sociedade. Às vezes, uma coisa de trânsito, alguém saca uma arma e atira no outro por causa de um negócio de trânsito, né? Não tem lógica nenhuma, né? Se for seguir um raciocínio, não tem lógica, né? E essas coisas absurdas acontecem. Ou, se não, também, né, pessoas que reagem, né? Reage, acontece alguma coisa e aí começa a chorar, né? Simplesmente começa a chorar, cai num choro profundo, num desespero profundo. Isso não é também uma reação filosófica, né? Não é uma reação de sabedoria, né? Eu estou dizendo situações que acontecem no dia a dia, não estou dizendo quando acontece alguma coisa grave com a família, né? Filho, com a mãe, tá. E é outra história, estou falando as coisas cotidianas, né? Você vai no banco, por exemplo, aí a pessoa te xinga no banco, você começa a chorar. Não tem sentido, né? Também não tem sentido a pessoa te xingou, você ir lá dar um murro ou puxar uma faca. Não tem coerência, né? Essas coisas básicas aí, né? Há uma diferença entre a paciência vigilante que a filosofia inculca quando chega a adversidade e a muda resignação que o fatalismo ordena, né? Então vamos dar uma destrinchada nesse parágrafo aqui, vamos relê-lo com mais calma, né? Há uma diferença entre a paciência vigilante que a filosofia inculca quando chega a adversidade e a muda resignação que o fatalismo ordena, né? Então, o que que é, né? Quando você já atingiu uma maturidade que a filosofia, né, ou a sabedoria já está em grande parte dentro de você, você tem uma paciência, né, que ele está chamando de paciência vigilante, né, que você aguarda, dá um tempo, né, e vê a melhor hora de tá agindo diante daquela adversidade que chegou, né? E a muda a resignação que o fatalismo ordena, né, ou senão você vai para o outro lado, né? Você, puta, isso é coisa do destino mesmo, isso tinha que acontecer, bababi, bababá, né? E ponto, né? Não. Ele está nos orientando aqui, né? Ele tá nos instruindo, né? Para perceber essa diferença aí, né? Entre a paciência vigilante e a resignação, né? De um fatalismo, né? É isso mesmo e ponto, né? Para dar um exemplo, talvez não seja feliz, né? Mas vamos ver, né? Se eu consigo. A pessoa está empregada, trabalha lá não sei quantos anos numa empresa, de repente né, ela não quer ser mandada embora, nada, de repente acontece alguma coisa e ela foi despedida e pronto, né? E aí a pessoa, não, é isso mesmo, eu tinha que sair, não sei, porque Deus quer, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? E não olha tudo o que aconteceu para acontecer aquilo que levou ela à demissão, né? Ou seja, não olha, né? Não tem aquele olhar crítico de ver, mas por que que eu fui despedido e o outro não? É diferente, não, despediram todo mundo porque está em crise. Aí é outra história. Mas eu estou dizendo uma trajetória normal de uma pessoa dentro de uma empresa, aí de repente, né?
por algum motivo vai ter um corte e ela é cortada, por que não o outro, né? Então tem que se avaliar se você não entrou numa zona de conforto, se não foi não sei o quê, se você já não estava mais empenhado, aquela coisa toda. É um exemplo, né? Um exemplo que me veio, não sei se eu fui feliz aí. Mas é para não cair nessa resignação, né? Para uma pessoa sensível, viver no mundo é difícil. Ela é tentada a renunciar, a abandonar ou a se esconder dele e seguir seu próprio caminho. Mas se ela obtém essa paz interior e pratica o suficiente para permanecer em seu próprio centro, a vida mundana se transforma em um sacramento e é percebida como um drama espiritual passageiro, que o é, né? E é suportada filosoficamente, né? Legal essa instrução, né? Uma instrução boa para as pessoas que têm uma sensibilidade muito alta e está existindo no mundo, né? Porque normalmente a pessoa quando tem, normalmente não sei se é a melhor palavra, né? Mas as pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, é muito, não é simples estar existindo no mundo de terceira dimensão, com tudo isso que acontece, com tantas pessoas no nível assim de deselegância, né? De egoísmo muito grande, né? Não é fácil para quem tem uma sensibilidade muito grande, né? Mas é por isso que ele fala, né? Se essa pessoa tem a oportunidade, se você é muito sensível e tem a oportunidade de buscar essa paz interior é alcançada através né, de estudos, né, de exercícios e também de meditação, né? Trazer essa paz que está lá dentro de nós, que é nossa por direito, né? É o estado de paz, seria o estado natural, né? Paz natural. Não estou fazendo propaganda do núcleo, tá? Mas é a paz natural. Eu não consegui ficar sem fazer o trocadilho. Então, mas essa paz natural existe dentro da gente, né? Tirando o trocadilhozinho, a brincadeirinha, essa paz é o nosso estado, né? É o nosso, é o nosso centro, né? É que não nos é ensinado isso desde criancinha, né? É ensinado a escrever, é ensinado a ser forte, é ensinado que você tem que ter uma profissão. Tudo isso é válido, né? Dentro do mundo 3D, tudo válido, né? Mas não nos ensina, né? Que essa paz interior é possível e existe ali, né? Se fosse ensinado isso, né? Também o planeta a humanidade já seria outra também, né? Mas isso é a importância, né? Então, se ela consegue isso, a vida se torna um sacramento, né? Se torna sacra, né? Sagrado, né? E aí fica mais fácil viver, né? E é percebido como um drama de espírito, né? O grande teatro, né? O grande teatro da existência, né? O grande bailado. Lembra que a gente já falou isso em outra oportunidade, né? Todos nós aqui somos nesse exato momento somos personagens, né? Estamos vivendo um personagem. Lógico, cada um está vivendo o seu, mas é o quanto que se identifica com esse personagem que você mesmo é, né? Que você mesmo cria, é, é o que vai te fazer você estar mais ou menos dentro dessa paz natural, né? A não ser que você venha para o núcleo, mas aí eu já fico aqui justamente por isso. É, tem que fazer rir um pouco, né? Mas acho que deu para entender, né? Acho que Acho que eu estou conseguindo transmitir isso dessa busca, dessa paz interior, né? Essa paz interna é um estado natural da sua própria alma, da nossa própria alma, do nosso próprio ser, né? E aí é o desapego, né? É o desapego em relação ao mundo, né? É estar desapegado, mas estar bailando no mundo, né? Tá ali junto, né? Tá fluindo junto com o grande espírito, fluindo com o eu superior, né? Com o eu divino, com a grande mãe, né? É retomar esse olhar, né? Da vida com a vida, né? Não a gente ficar preso
ficar preso nas telinhas, nas redes sociais, né? Ficar preso somente dentro dentro das coisas que dá prazer, né? Etc, etc, etc. Falando nisso, eu me lembrei de uma coisa interessante que vale a pena comentar. Eu falo, o Agostinho, acho que eu já falei do Agostinho Guzmán, né? Não estou falando isso por nada, mas ele tem um canal do YouTube, ele faz as lives do YouTube e, e coube a mim a tarefa de colocar no. Não, do YouTube não, ele faz no Facebook. Ele faz todas as lives no Facebook, e aí eu pego aquelas lives e passo para o YouTube, né? Para aquele canal lá, as Plantas Maestras, né? Agostinho Guzmán. Até aí normal, isso aí já vai fazer quase um ano que eu faço isso. Eu faço de coração, e é bom para mim também, né? Então, mas por que que eu estou falando isso? Porque ontem eu estava editando, né, a última live do Facebook dele, que é sobre os Aruacas. Aruacas. Arhuacas, né? Aruacas, que são um povo da Sierra Nevada aqui de Colômbia, aqui pertinho de nós aqui, né? É que divisa com o Brasil aqui. E é um mambo, né? Mambo é o mesmo que um maestro, que um sábio dentro da cultura deles, né? Um ser de elevada sabedoria dentro daquela tradição, né? Então, quem recebe o nome de mambo é um título, né? É um título igual um rishi na Índia, um guru, um maestro andino, curadeiro, essas coisas todas. E ele e a companheira dele falando, né? Não, eu já tinha assistido ao vivo, porque quando eu tenho oportunidade eu assisto ao vivo. Mas como eu estava reeditando, estava lá vendo, né, eu falei, vou ver se tem algumas coisas, porque às vezes você tem que fazer alguns cortes, por causa tem coisa que o Google, qualquer coisa, ele remove o vídeo, né? Palavras estranhas, ele remove o vídeo. E aí, estou lá relendo, nossa, e aí eu já tinha visto, né? Mas você vê pela imagem de fundo que as pessoas estão ali na selva, ali, aquela casinha bem simples mesmo, né? Simples de simples, né? E eles falando, a mulher falando, ela começa a falar sobre o feminino e sobre a natureza e sobre, nossa senhora, você fala, meu, quanta sabedoria, né? Quanta sabedoria, né? E ali o pessoal ali dentro da selva, com todo um conhecimento, todo um saber, com toda uma relação com a natureza, com o feminino, com a grande mãe, né? E com tudo ao seu redor. Nossa Senhora, que lindo, né? É, o quanto que a gente perdeu, né, em função de toda essa tecnologia, essa parnafernália que a gente tem de recursos, né? Quer dizer, óbvio que aquele ali também são dois seres que, né, diferenciaram dentro daquela cultura, mas não importa, né? Então, na selva, você vê que a sabedoria, ela não é restrita à Índia, não é restrita às faculdades, não é restrita à África, ela está em todos os lugares. A África tem sua sabedoria maravilhosa, a Índia tem, é óbvio que é outra forma de falar, outro jeito de expressar, né? É outra linguagem, né? Mas é muito bom ouvir seres assim, né? Seres especiais falando. Seres encarnados, sim, então, mas são seres, né? São seres vivos, mano. É que a gente está falando, não sei se vocês ouviram, eu estou colocando. E eu não estou falando isso para vocês assistir um vídeo e dar like, não, que eu não ganho nada com isso. Mas se alguém tiver tempo, dá uma olhada lá, fala de, pelo menos da mulher. Os dois falam muito bem, mas dá uma olhada não, escuta a fala dela e depois também a dele. Você vê quanta sabedoria e é praticamente tudo isso que a gente estuda, né? E essa sabedoria está interna, aqui na selva, aqui na Colômbia e Serra Nevada. Eu falei, nossa, essas coisas me deixam feliz, né? De perceber, de sentir, de ouvir
essas mesmas verdades que a gente busca, né? Busca praticar e busca manter, né? Estamos aqui nesse grupo, relendo os livrinhos aqui, falando, que é pelo menos para manter, né? Manter viva essa chama da busca e manter esse conhecimento, essa consciência ativa. E aí você vê que, né, seres ali na floresta vive aquilo é a vida, né? A fala, você sente, né, que a fala dela e dele é a vida, né? Aquilo não é um conhecimento, né? Assim, um conhecimento adquirido por um livro ou por um não. Aquilo ali é o conhecimento da vida, aquilo é sabedoria, né? Está falando com maestria da própria existência do povo e do mundo, né? Achei válido compartilhar isso. E também vocês podem ver lá, é fácil. Ah, tá, que isso aqui eu já li, vamos lá, vamos ler pelo menos mais alguns parágrafos, e depois a gente deixa uns minutos para a gente, para comentários. A noção de que os bons acontecimentos e os infortúnios da vida deveria ter pouca importância para um filósofo não é correta. Praticar um desapego tranquilo não é ignorar valores mundanos. Importante isso, né? Importante isso aqui. Isso aqui é a noção de que bons acontecimentos e os infortúnios da vida deveriam ter pouca importância para um sábio, né? Lembra que o filósofo sempre é um sábio, não é correto. Praticar um desapego tranquilo não é ignorar valores mundanos, né? Então, o sábio verdadeiro, ele não vai estar indiferente, então, às coisas que estão acontecendo. Ah, então, não faço nada, estou desapegado, não faço nada, né? Vê lá a pessoa caída no meio da rua, ou atravessa ou pulo por cima para não cair junto, né? Não é isso, né? E as coisas estão acontecendo, você está interagindo, né? Isso que o sábio faz. Ele interage, mas interage com sabedoria, né? Com a justa medida, com a reação certa, tá. Mas ele não está, assim, é sem importância as coisas que acontecem. Tudo tem importância, né? O mundo é Deus, né? O mundo é Deus existindo, né? E tudo é Deus, né? Deus, eu não gosto muito de usar a palavra Deus, né? Mas é o grande espírito, né? O grande espírito é o todo e está em tudo, né? E está em mim, né? Então é sempre bom vocês lembrar disso. Então, essa é uma frase interessante, né? Eu estou no grande espírito, o grande espírito é o todo, está em tudo e está em mim, né? Está em mim, então eu estou no todo junto com o grande espírito, com tudo que é o mundo, né? Existindo, né? Então, o grande espírito nunca esteve fora de mim, ou de você, ou de qualquer um. Nunca. Ele sempre esteve lá. Sempre está aqui, né? Sempre está internamente a cada um de nós existindo, né? E sempre estará, né? A questão é conseguir manter uma atenção suficiente, né? Ou dar uma parada nessa mente concreta de tal forma que eu consiga perceber essa realidade interna, né? Que é tão forte, tão poderosa quanto aquilo que é externo que me parece, né? Que me parece real, né? E sendo que, e numa realidade última, né? O que está interno, né? E que transcende é mais real do que esse mundo que parece concreto para nós, né? Mais real no sentido que esse mundo e as coisas desse mundo, uma hora, né? Mais tempo, menos tempo, não importa quantos anos vai levar, milhões, mil, não importa, né? E a realidade interna é que transcende, é por isso que chama eterna, sempre existirá, né? Mundos sempre existirão, né? Outros corpos existirão, né? Mas a realidade interna, por isso que chama eterna, né? Interna e eterna sempre existirá.
É importante falar disso, né? E estar sempre relembrando disso, né? E é para isso que nós estamos aqui juntos, né? Para a gente relembrar. Relembrar quem somos, o que viemos fazer aqui, né? Não viemos aqui só tomar chocolate quente, não, gente. Também é bom, mas não é só isso. Também é bom, mas não é só isso, não. Gente, temos 8 minutos para comentários, para conversas, para perguntas. Eu acho importante esses 8 minutinhos para a gente falar. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Lógico, relacionado ao tema, né? Ninguém quer falar hoje. Ah, eu queria compartilhar uma coisa. Ah, que bom. É, esse desapego, né, da, da, da personagem, né, que a gente é em várias situações, né? Isso se dá, às vezes, até em coisas que estão sendo muito agradáveis também, né? Não agradáveis, mas coisas de sucesso, por exemplo, gente que trabalha em empresa, né? E aí você está sendo destaque, você está ganhando, você está na frente, você está sendo visível. E aí você começa a perceber, né, o quanto que você está se identificando com aquele personagem, né? Quando você entra nesse jogo todo, e aí em algum momento você consegue perceber esse desconforto, porque vem um desconforto, né? Você está ganhando, você está, né, sendo destaque, não sei o quê, mas existe um desconforto, né? Você não está dormindo bem, você não está comendo bem, sua cabeça está a mil, você está com um monte de coisa, está pensando em estratégia, está pensando não sei o quê. E aí você perceber esse desconforto para perceber que você está se identificando com aquele personagem, né? E você não é aquilo, né? E aí você tem que fazer recuar, né? Acho que é interessante também pensar sobre isso, né? Principalmente a gente que trabalha, né? Que tem pessoas que estão no mundo corporativo, que existe essa competitividade toda, né? E aí você é engolido por isso, né? Porque você, pô, ganhei, que legal, né? Que destaque. E aí você vai, mas aí você está cansado, você está exausto, né? Você tá com a sua mente bagunçada, você vai meditar e não consegue, né? Ah, pô, tem uma coisa de errado aqui, né? E aí perceber que você está se identificando com esse personagem, né? Às vezes não é só com coisas agradáveis, coisas que estão sendo agradáveis também, assim, né? Um sucesso, talvez, enfim. Sim, sim. O desapego é o desapego maior, né, que a gente percebe, não é só com as coisas ruins, né? Às vezes é mais fácil treinar o desapego com as coisas ruins, mas com as coisas boas também, né? Não é fácil, não, mas é importante. E o que é mais terrível, né? Por mais sucesso que você tenha, que você possa acreditar que está tendo, você só é uma engrenagemzinha dentro do sistema que, se caso der ruim, a hora que parar de funcionar, você é trocado por um outro que vai cair naquele mesmo sistema de sucesso, de até que se desgasta, fica doido, ou entra em pânico, aí troca a pecinha, entra outra, entendeu? Se você tem essa percepção que você, dentro desse sistema que existe lá 3D, você só é uma peça, você já te ajuda você a ficar, né, menos tenso, né, e mais livre, né? E uma outra coisa que eu queria falar é sobre a palavra personagem, né? As duas formas agora é correto de falar. Antigamente o correto era falar a personagem, agora é correto falar o personagem também, tá? É uma cultura em português também, né? Importante. Porque tem gente que gosta de falar correto, eu tento, né? Então, e aí eu fui pesquisar, é correto falar o personagem. Também agora. Antigamente não, antigamente era só a personagem. Não importa se era masculino ou feminino, o correto era falar a personagem.
por mais estranho que seja. Agora não, mas pode falar o personagem, a personagem de qualquer jeito está certo. É que você estava falando em personagem, cara, eu me lembrei disso. Na cultura, né? Cultura, né? Em português. É. E ficar livre, né? Ficar livre, não importa o que você faz, né? Não importa. Eu trabalhei muitos anos. Hoje, né, no mundo corporativo, faz 40, mas eu trabalhei 42 anos da minha existência, bem trabalhadinho, né, eu diria, né? Então, e eu passei por todas essas fases de cargos, né? Não cargos de, assim, de significância gigante, mas cargos dentro daquilo que eu fazia, tá. E aí, e aí você vai vendo que tudo isso é um personagem. Tudo isso é um personagem. Se você olha para trás, né? 40 anos atrás, aquele personagem lá empolgado porque virou chefe de setor, de não sei o quê, você olha, né? Quanta coisa, né? Quanta coisa que estava acontecendo só dentro daquele personagem, né? Porque se você olha o todo, né? O que você é? Nada, né? Não estou falando nem um todo divino, estou falando um todo dentro de uma empresa. Você só é uma pecinha ali funcionando. E você se sente todo, tanto faz ser homem ou ser mulher. Né? Mas é a justa medida, né? Sim, importante, você está trabalhando, você vai ter cargo, você vai ganhar mais, importante, óbvio, né? Não tem nada de errado com isso, não, mas a questão é a identificação de achar que você, nossa, agora sim. E todo o carrego que vem em cima disso, né? Carrego que eu falo de energias, de responsabilidades, de tudo mais que vai te desgastando e tirando o seu tempo para outras coisas que é importante, né? Outras coisas que são importantes. Estudar é importante, ter momentos de reflexão é importante, ter momentos de ócio é importante, né? Ficar algum tempo sem fazer nada, né? Não o dia todo, toda hora e todo dia, mas de vez em quando poder parar, ficar sem fazer nada, também é importante, né? Um tempo para ler livros, né? É isso aí. Comentário, meninos, meninas, perguntas. O bom também é que tem pessoas assistindo os vídeos, viu? Pelo menos tem alguns assíduos que assiste, acho que não, né? Mas pelo menos ouve, porque algumas pessoas me falam, aquilo que você falou lá, não sei o quê, é bom. Importante as perguntas que faz, esses comentários que está sendo feito também, né? Para quem está no grupo, óbvio, isso aqui só é aberto para o grupo, e as pessoas do grupo que estão acompanhando, né? E isso nos mantém mais firme na busca, né? De estar sempre relembrando. E lembre, né? De ler livros relacionados à espiritualidade é importante, viu, gente? Ajuda a manter também, né? Meditação é importante. É isso. Viver é importante, né? Viver é o grande aprendizado. É isso aí. Então vamos encerrar por hoje. Agradeço a audiência, né? Como diz o Agostinho, agradeço a audiência. É, e até sábado temos a nossa Madrecita Ayahuasca sabadão, então estamos aí, quem vier aí. Tá bom? Tem que fechar com o sininho, né? Alegrias. Passar aqui para o som de músicos. Então, quem se sentir confortável, 30 segundos, olhinhos fechados. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, todas as partes deste planeta,
nos dê força, nos dê insight, nos ajude na nossa caminhada, que estejamos sempre firmes na busca da verdade interior nossa de cada um. Que assim seja e assim é.